de um problema de momento linear, conservação de momento linear. Em magnitude, colide com uma van com massa de 4 toneladas e velocidade de 80 quilômetros em magnitude, ambos se movendo na mesma direção. Estou imaginando a situação, dois carros na mesma direção, um estava mais rápido na estrada, né? Um carro atrás, assim, batendo. Não exatamente batendo de frente, né? Se imediatamente depois da colisão os dois veículos se movem juntos como um só, determine a magnitude da velocidade com que o sistema se move. Então, um problema como esse, né, de colisão, é momento linear, tá? Então, essa palavra aqui entrega a história toda. O Tá, momento fechou. linear a gente não viu. Então, pode ser que tu viaje aí, mas, assim, para um problema de colisão, isso aqui tá muito fácil, tá? Muito fácil. Você só tem que entender o que tá rolando aqui. Então, inicialmente, vamos pensar assim, física sempre tem um momento inicial e o final. Então, inicialmente, tu tens uma bola aqui, uma determinada velocidade, né? 100 quilômetros por hora, e uma massa de 1,5 toneladas. Porque uma tonelada são 1.000 quilos. Muito bem. E aqui tá o outro carro. Olha aí de vermelho. Obrigado. Aqui tá outro carro, ele é um pouco mais devagar, né? Então por isso que vai rolar a colisão. Não tem como ter colisão se o cara da frente está mais rápido, né? Então, vamos Realmente. chamar isso aqui de VB, depois eu vou chamar de VA ali. Então vai ficar 80 km por hora. E a massa dele é 4 toneladas. Isso foi o que aconteceu no momento inicial, né? Agora, no momento final. Você vai ter as duas junto. Eu não sei quem é a velocidade, é isso que o problema pede. Vou chamar de velocidade F, de velocidade final, né? Mas eu sei quem é a massa desse conjunto aqui, certo? A massa do conjunto final é igual a massa do B, mas a massa do A, certo? A soma, né? Dos dois. Exato. Isso a gente chama de colisão perfeitamente inelástica, tá? Quando os dois saem juntos de uma colisão, é colisão perfeitamente inelástica, beleza? Tá. Então, daí o que que acontece? Quando a gente está falando de momento linear, o momento linear é conservado, que nem energia. Então, o momento linear antes de uma colisão tem que ser igual ao momento linear depois da colisão, para que se conserve o momento linear, né? Isso acontece muito, né, na vida aí, a gente tem esse processo acontecendo o tempo todo. Por exemplo, quando a gente dá um tiro, né? Você já deu um tiro? Quando você dá um tiro, o projétil vai para frente, mas a sua mão vai para trás, né? Você já deve ter visto isso acontecer várias vezes, pelo menos em filme. Sim, o recuo, né? O recuo, exatamente. E tem muitos outros casos, né? Quando você, por exemplo, está andando de patins e você está segurando uma pessoa, daí você empurra a pessoa. A pessoa, se você for mais leve, né? Digamos, uma criancinha, né? Fazendo isso. A criança vai para trás, mas o adulto se mexe um pouco, né? Para conservar o momento. Eles estavam parados, veja só, estavam parados. Daí, quando a criança empurrou, ela teve um momento para um lado. Para compensar e somar zero, o adulto teve um momento para o outro. E a equação do momento, né? Como nós já estamos percebendo, é igual a massa vezes velocidade. Isso é momento linear, tá bom? Tá. Se o momento linear se conserva, né? Então, como energia, você pode dizer que o momento
inicial, o somatório dos momentos iniciais é igual ao somatório dos momentos finais. Bem, quem são os momentos no início aqui? É o momento da bola azul e da bola vermelha. Então, você pode dizer que é o MA peso VA mais MB peso VB. Sacou a ideia? E quem vai ser o momento final? Vai ser, já que momento é massa vezes velocidade, certo? O momento final vai ser a massa dos dois juntos. Pô, não sei que eu tô ficando vermelho, né? Ah, cara, eu tô meio burro aqui porque eu não comi hoje. Acordei 9 horas, tô muito cansado, velho. Ando dando muita aula. Fico meio maluco. Daí acordo já na hora da tua aula, já. Eu imagino, nossa, até às 8. Então, essa semana tá insano. Eu já dei mais de. Estamos na quinta, já dei mais de 30 aulas, o que significa que eu trabalhei mais de 10 horas por dia. Sem falar que, tipo, sempre tem aluno pedindo aula, tem que resolver problemas, essas coisas. Nunca paro, de verdade. Bem, tá aí, né, mano? Daí você tem que encontrar a velocidade final. Agora, esse serviço de pedreiro aí eu deixo na tua mão, beleza? Basicamente, jogar os valores e isolar a velocidade final, certo? Tá, fechou. Vou fazer aqui então. Importante é você entender que essa tua prova aí nunca vai ter matemática muito difícil. Graças a Deus. Bem, pelo menos nas questões de física, né? Teve uma conta ou outra difícil lá em matemática. E, mas você conhecendo o assunto, você faz fácil. Esse problema aqui é um problema considerado muito fácil dessa matéria, tá? Uhum.
Cheguei a aproximadamente 85 quilômetros 85 quilômetros? por hora. Tipo, Ah, 8, alguma, 8,54, 54, 54, 54, 54, vezes 10 elevado a 1, no caso, muito vezes bem. 10. Então tá bom. Bem, essas matemáticas são tranquilas para ti. Sim, Beleza. Muito bem. Vamos para a próxima, então. Vou pegar aqui, só um segundo. Muito bem. Esse já foi. Deixa eu ver o outro ali. Já foi tudo aqui. Essa aqui de derivada. Eu não vejo uma outra forma de fazer isso aqui sem fazer derivada. A gente não estudou derivada. Mas eu vou te explicar facinho o que é. Primeiro eu vou te resumir muito brevemente uma coisa que demora assim meses para entender, para que tu possa usar numa questão como essa. É o seguinte, derivada é uma taxa de variação. E graficamente ela é a inclinação, ou seja, o coeficiente angular, da reta tangente, num ponto de um gráfico que tu está interessado. Então, em outras palavras, a gente tem vou desenhar a coisa que eu acabei de falar. Se você tem uma função, você tem um ponto, e você quer encontrar uma reta tangente a esse ponto, veja que essa reta tem uma inclinação, certo? Pode observar melhor essa inclinação aqui. Essa inclinação, a gente normalmente chama de m, ela é igual à derivada nesse ponto. Vou chamar de x0. Ponto ali que a gente está trabalhando, né? Então, se você tiver a derivada nesse ponto, fica muito fácil, né? Encontrar a reta tangente. É só fazer as técnicas de reta que a gente já conhece, né? Por exemplo, uma boa, num caso como esse, é o ioiô michôchô. Ioiô michôchô é uma coisa que a gente aprende na escola no Brasil, né? sim. Isso aqui. Tem um ponto, né? Você vai ter o ponto, porque você está interessado num ponto, né? Que o problema falou, por sinal, aqui, ó. Abscissa equals zero. Esse ponto, mas é o ponto da reta, mas também é o ponto da função, né? Então você pode usar essa informação para jogar esse zero aqui que ele está dizendo, a abscissa você sabe é o valor de x, né? Você vai jogar zero aqui na função e vai encontrar qual é o valor do y. Tendo o y0, que você vai... O x0 você vai simplesmente saber que é zero, ele citou. O y0 você vai pegar esse zero e jogar aqui para encontrar. Ok? Pronto, já tem praticamente tudo. Porque Nossa, e o x faz equação, diga. tranquilo. E o m, agora que vem o ponto, né? Não estou falando de derivada ainda, estou falando de algo ensino médio ainda. Agora vai a parte da derivada. Mas se a derivada for de uma função polinômio, é muito fácil. Por quê? Porque a derivada é o seguinte. Se você tem uma função que é um número, por exemplo, que multiplica um x elevado a um outro número, então a derivada vai ser esse número ali que estava ali, o número não muda nada, o número que estava em cima vem para baixo multiplicando, e em cima vai ficar o número menos 1. Muito fácil. Então, por exemplo, no nosso caso ali, que a y é 3x² menos 4x mais 1, essa é a nossa função, se a gente parar para pensar, né? Quem que é a derivada dessa função? Pela regra, o 3 continua, né? Continua o 3. O número que estava em cima era o 2, caiu. A gente chama de regra do tombo no Brasil. 2 menos 1 em cima.
Beleza? Só isso a derivar. Tá. Agora vamos para a próxima. Se tu parar para pensar que tem o número 1, certo? Uhum. Então 4 vezes 1, x elevado a 1 menos 1. E quem que é a derivada do 1 sozinho, aquele número sozinho? Bem, se você pensar um pouco, eu falei que derivada é a taxa de variação, é um cálculo de taxa de variação. O número constante não varia, isso aqui é uma constante. Então, a derivada é zero. Então ele anula. Perfeito, Tá. pegou a lógica. Uhum. Pronto. Então, a única coisa que você precisa fazer agora que eu vou no banheiro, né, aquela velha história, uma vez que você está interessado na derivada no ponto, agora nessa coisa aqui, você vai dar uma rearranjada nela e vai colocar x igual a zero. Daí você vai encontrar o m, entendeu? Colocando x igual a zero nessa coisa, você vai encontrar o valor do m. Tá. Resolvendo a continha. Daí você vem aqui no ioiô mixoxô, substitui tudo que a gente já falou, incluindo o m, e daí você vai encontrar a equação da reta isolando o y, tá bom? Tá. Então dá uma tentada aí Vou tentar aqui. e depois a gente foca um pouco mais em derivada. Fechou.
Voltei, man. E aí, conseguiu fazer alguma coisa já? Eu resolvi lá na função, eu cheguei aos valores, só que eu não entendi muito bem. Por exemplo, quando eu substituí o x igual a zero ali na equação primeira, que é y, a equação do enunciado lá. Aham. É... Você substituindo zero ali, você encontra o valor do y0, Ah, tá. Tá, que é um dos elementos aqui da equação da reta que a gente está interessado em encontrar, certo? tá, fechou. E aí, tá, aí eu fiz o cálculo ali embaixo na função de x, tranquilo, cheguei a 6x menos 4, e é isso. Isso. Você ainda não chegou na resposta, então. Sim. Aí, o que que eu teria que fazer mesmo depois? Que você falou? Igual a zero? Não, Não. peraí, você achou o x0 e você achou supostamente o y0, beleza. O que que Agora seria o você tem x que. zero? Pera. É o zero aqui, pô. Ah, tá. Tá, Abscissa igual a zero, ou perfeito. seja, valor de x igual a zero. Tá, falta achar Por isso que o eu tô te dizendo final. que tu tem que colocar zero aqui, entendeu? Porque é o ponto Uhum. que nós estamos interessados. Tá. Isso. Mas voltando. Aí você vai colocar zero aqui, vai colocar a resposta da conta que a gente está comentando aqui no Sim. y0, Que deu um. e agora precisa achar o valor do m. Que, como eu falei para você, é o valor da derivada no mesmo ponto, no mesmo x igual a zero. Então você vai arrumar isso aqui, né? Vai escrever Ah, e bonitinho. substitui x igual a zero. Exato, daí a resposta dessa conta vai ser o m, isso mesmo. Tá, perfeito. Beleza. Obrigado. Show de bola. Tá, e aí ainda falta uma incógnita, Não, certo? não falta Quer nada. dizer, faltam duas. Como assim, mano? O y e o x eles fazem parte da equação da reta, né? Tem que deixar ele ali. Olha só, todos têm x e y na resposta. Ah, X, ah, y. tá, 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 tá. Faz parte da equação da reta. Tá, só reajustar então agora. Só isolar o y, isso mesmo. Tá, perfeito. Vou fazer aqui então. Tá, cheguei a y é igual a 1 menos 4x. Alternativa B. A1 menos 4x, resposta B. Tá bom, se tu pegou a ideia. Bom, Aham. agora vamos falar um pouco de derivadas. Então, a derivada ela tem essa interpretação matemática que eu te falei aí, tá? E que é simplesmente a taxa de variação de uma função. Então, se um dia te perguntarem qual é a taxa de variação dessa função, qual é a função que representa a taxa de variação,
Você vai ter que derivar, entendeu? Falou de taxa de variação, falou de derivada. Tá. Agora, vamos. E a interpretação gráfica tem a interpretação matemática, né, que eu acabei de falar. Algébrica, vamos dizer assim. E a interpretação gráfica é que o coeficiente angular da reta tangente num ponto, a reta tangente a uma determinada função num determinado ponto, é o valor da derivada desta função neste ponto. Foi o que a gente fez. Pegou a equação da função, derivou e, jogando o valor do ponto de interesse, encontramos o coeficiente angular da reta. Beleza? Acompanhou aqui? Sim. Perfeito. Portanto, é muito importante saber derivar, tanto para resolver um problema, né, de interpretação, quanto de gráfico, né? Tem que saber as técnicas de derivação. Eu duvido muito que ele te cobre técnicas de derivação muito mais complexas do que a gente estava vendo, do que esta que está aqui, tá? Existem muitas derivadas, muitas regras de derivada. Mas a regra que realmente te importa está aqui, ó. Então, eu vou derivar mais um polinômio, e depois eu vou pedir para você derivar um polinômio também, beleza? Usando essa regra, simplesmente. Tá, fechou. Então, vamos lá. F de x é igual a 3x à sétima mais raiz quadrada de x mais π. Muito bem, vamos derivar o primeiro, então. Derivada da soma é a soma das derivadas. Por isso eu posso ficar derivando assim, separadamente. 7 vem para frente, 7 menos 1 em cima. É a regra do tombo. Então, agora eu preciso derivar esse cara. Só que eu não consigo entender direito como é a derivada de uma raiz. Portanto, eu vou transformar isso aqui primeiro numa potência fracionária. Lembra que dá para fazer isso com uma raiz quadrada? Raiz quadrada é a mesma coisa que x elevado a um meio, certo? Tá. Uhum. E eu vou colocar esse símbolo de derivada aqui. Esse risquinho é o símbolo de derivada. E aqui eu tenho que derivar o π, né? Mas quem que é a derivada do π? Bem, o π, apesar de ser um número irracional, ele é uma constante. Constante do círculo lá. Então, se eu estou derivando o π, é zero. Acabou, não tem história. Então, vai ficar 21x na sexta. E aqui vai ficar 1 meio. X elevado a quanto? 1 meio menos 1. Quanto que é 1 meio menos 1? Menos 1 meio, certo? Você tem 50 centavos e gasta R$ 1. Você vai ficar com menos 50 centavos. Beleza? Tá. Então tá bom. Agora, sua vez. Deixa eu bolar um bem bolado aqui pra você. Vai ficar 3,5x na 7 mais raiz terceira de x ao quadrado mais π vezes 3, beleza? Tá. Então, boa sorte aí, meu velho. Vamos ver o que sai da sua mente.
É, eu fiz uma coisa que eu não tenho a dúvida se é certo ou não. Por Diga. exemplo, ali na minha raiz, que você tem ali, raiz cúbica, eu posso Uhum. simplesmente transformar isso em raiz quadrada e tirar a potência do x? Não. Você tem que usar a regra de transformar a raiz em potência. É Tá, sempre a mesma regra, que é aquela regra conhecida lá, ó, que é se você tem uma raiz de n x elevado a m, isso aqui é igual a x elevado a m menos n. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra, certo? tá, tá. Creio que cheguei em uma resposta. Legal. O, o pi vezes 3 ali vai cancelar tudo, vai sumir. Sim, sim, E aí a primeira parte foi tranquila, deu 24,5 vezes x, quer dizer, vezes x a sexta. isso. E aí a parte da raiz ficou 2 sobre 3x elevado a menos um terço. Então você está me dizendo que 3 meios menos 2 meios é um terço, é de um meio, certo? Então vai ficar 2 terços x elevado ao meio. Nota 10, nada a acrescentar, já sabe fazer derivada Fechou. simples, beleza? Aham, fechou. Show de bola, meu velho. Bem, então, acredito que por hoje seja isso. Afinal de contas, acabaram as questões. Sim. É, então é isso, né? Na próxima aula você inventa de enviar mais questões, beleza? Tá, combinado. Eu vou Daí só ver o me negócio das pincelar próximas aulas. isso, só me avisa. Mas tu vai querer para semana que vem já, as próximas aulas? Tem? Sim, sim, os mesmos horários, né? Se tu confirmar, fica Tá, perfeito. reservado. Confirma ainda hoje, então. Pode ser? Beleza, então. Tá bom. Ah, e tem Combinado. uma coisa, né? Tinha uma questão, né, de alavanca que a gente não conseguiu fazer porque o enunciado era uma merda, lembra? Ah, sei, sei. Mas Da eu tenho essa gangorrinha questão em lá. PDF. Eu só preciso abrir o arquivo aqui e te enviar, beleza? Daí tu Tá, dá uma tranquilo. lida lá porque ela é bem longa. Aquela lá é a mais longa da prova. Então, Eita. Tá, então tá bom. A gente se fala. Abraço, fechou. valeu. Obrigadão, viu?